Quando oramos sozinhos, podemos exercitar apenas nossa fé pessoal. Mas quando oramos em grupo, juntamente com os irmãos e irmãs em Cristo, o poder de nossa fé aumenta em proporções geométricas. Moisés disse ao povo de Israel que 1 poderia ser igual a 1000 e 2 poderiam fazer 10.000 fugirem. Deuteronômio 30:32. O segredo a que Moisés se referia, um aumento geométrico e não aritmético quando 2 estiverem juntos, era a presença entre eles da rocha. Jesus afirmou a mesma coisa quando disse aos discípulos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estaria ele no meio deles. Mateus 18:20. Onde houver mais de um crente reunindo-se em nome de Cristo, ali haverá automaticamente uma manifestação do corpo de Cristo. Assim, pode ser cumprida a promessa do Senhor: o que ligarmos na terra é ligado no céu. Essa promessa não foi dada somente a Pedro, mas a toda a comunidade cristã que se reúne pela fé. Passei pela maior provação de minha vida entre os anos 1969 e 1973. Naquela ocasião, achei até que ia me afogar-me no mar de angústia que me cercou. Tínhamos começado a construir o templo atual com capacidade para 10.000 pessoas e, ao mesmo tempo, um prédio de apartamentos, mas não tínhamos dinheiro suficiente. A desvalorização do dólar provocou uma série de crise econômica na Coreia. A crise do petróleo fez-nos mergulhar ainda mais na recessão. Muitas pessoas de nossa igreja perderam o emprego e nossa entrada caiu bastante. E em meio a tudo isso, os custos da construção aumentaram enormemente devido ao aumento da inflação. Com os olhos humanos, eu só via uma coisa: o fracasso. Comecei a ir orar todos os dias no escuro e úmido porão de nosso templo inacabado. Pouco depois, outros vieram orar comigo e nossas orações juntas chegaram ao trono dos céus e fomos libertos. Quando concluímos o templo, compreendemos a importância da oração em grupo. Foi a soma da fé de milhares de pessoas que resultou no milagre que hoje se conhece como a maior igreja da história do cristianismo. Recentemente, eu me reuni com o Dr. Billy Graham para conversarmos e orarmos sobre planos para o trabalho de pregação do Evangelho no Japão. E o Dr. Graham disse em Amsterdã, Holanda, que o cristianismo não experimentou um crescimento significativo no Japão nestes últimos 200 anos. Ele me relatou também que durante sua última cruzada evangelística em Osaka, um líder evangélico do Japão lhe disse que o evangelho nunca foi muito claro e relevante para o povo japonês. Hoje, estou orando para que 10 milhões de japoneses dobrem-se seus joelhos a Jesus Cristo antes do fim do século. Toda a minha igreja, unida, está orando em busca desse objetivo. Já estabelecemos um modelo claro, um alvo e um método. Cremos ser essa a hora do Japão. Dos 120 milhões de japoneses, apenas cerca de 400 mil são católicos e 300 mil crentes. A sociedade japonesa é bastante secularizada. Seu objetivo de vida é riqueza e poder. O que pode romper essa resistência contra o Evangelho, que já permanece no Japão há centenas de anos? A resposta é
um grupo de pessoas unidas em oração em favor desse país. Jesus nos deu a seguinte promessa: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedidas por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. No dia de Ano Novo do ano passado, li que 80 milhões de japoneses acorreram a templos pagãos para prestarem honra a seus ídolos. Isso revela claramente que é a força que está imobilizando a nação há tantos anos. Quando em nossa igreja oramos pelo Japão, estamos orando por uma das mais resistentes fortalezas de Satanás. Embora o povo do Japão seja muito educado e simpático, a verdade é que, sem saber, ainda está preso nas malhas do diabo. Contudo, creio que Deus é poderoso e tenho certeza plena de que tudo que ligarmos na terra em oração também é ligado no mundo espiritual, no céu. Nada impedirá que conquistemos a vitória espiritual no Japão por meio da oração. Por favor, orem conosco pedindo a Deus um avivamento no Japão. E se aplicarmos a progressão aritmética da fé, isto é, se 1 persegue 1000 e 2 põe em fuga 10 milhares, então já imaginou quantos demônios podemos perseguir pela fé, se todos nós nos unirmos aos 400 mil crentes da Coreia para que Satanás seja imobilizado no Japão? Em Cristo a vitória é nossa. Amém. Mateus relata um fato muito importante que mostra muito bem qual é o único obstáculo à fé e ao poder espiritual. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: "De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso?" E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa." E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade impediu que toda uma cidade contemplasse o poder do Filho de Deus, Jesus Cristo. A incredulidade é o oposto da fé. Ela impede que a fé opere, de modo que a fé de que necessitamos para orar com eficiência fique bloqueada. Os discípulos mostraram incredulidade quando certa vez tentaram expulsar demônios e não conseguiram. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: "Por que motivo não podemos nós expulsá-los?" E ele lhes respondeu: "Por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Mateus 17, 19 e 20. Portanto, quando enfrentamos as forças de Satanás, não pode haver em nós incredulidade. Se quando estamos orando, permitimos a incredulidade em nosso meio, ela destruirá a força do grupo. A Bíblia afirma que Abraão recebeu o poder para gerar Isaque, porque não permitiu que seu coração abrigasse incredulidade. Paulo também afirma que Israel foi cortado da árvore viva da fé por causa da incredulidade. O livro de Hebreus contém uma advertência para nós com respeito à incredulidade.
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3, 12 ao 14. A incredulidade penetra sorrateiramente no coração do indivíduo, fazendo dele um coração que o escritor de Hebreus qualifica de perverso. Assim como a fé edifica o poder em oração, a incredulidade o destrói. É como um câncer que precisa ser totalmente extirpado. Paulo adverte aos cristãos de Corinto que não se associem com incrédulos. Jairo era um príncipe da sinagoga que pediu a Jesus que fosse à sua casa orar por sua filha. Quando Jesus se encaminhava para lá, foi-se ajuntando em torno dele uma grande multidão que desejava ver o que iria acontecer. Uma mulher que já havia gastado todo o seu dinheiro com tratamentos médicos aproximou-se de Jesus, mas só conseguiu tocar a ponta de sua roupa. Assim que ela tocou nele, ficou curada da hemorragia da qual sofria havia muitos anos. Mas Jesus sentia que dele saíra poder, perguntou: "Quem me tocou?" E a história narrada em Marcos 5 registra que ele afinal disse a ela: "Filha, a tua fé te salvou." Assim que ele disse isso, um homem chega e diz ao príncipe da sinagoga que sua filha morrera. Imediatamente Jesus disse: "Não temas, crê somente." A narrativa atinge seu clímax quando Jesus se aproxima da casa onde a menina morta estava sendo pranteada. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: "Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme." E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Observemos que Jesus teve muito cuidado na escolha das pessoas a quem ele permitiu que o acompanhassem ao interior da casa. Ele só queria ao seu lado, quando ressuscitasse a menina, os discípulos que não abrigavam incredulidade. Também não permitiu a presença dos pranteadores profissionais. A incredulidade deles poderia bloquear a fé necessária à realização do milagre. Se Jesus tinha toda essa cautela com relação às pessoas que permitia orar ao seu lado, será que não devemos tê-la também? Portanto, é de vital importância que impeçamos que a incredulidade se manifeste em nosso grupo de oração. Em nossa igreja, antes de orarmos, procuramos primeiramente edificar a fé dos presentes por meio do estudo bíblico. A verdade rechaça a incredulidade e a palavra de Deus é a verdade. A oração em grupo pode encontrar obstáculos pela incredulidade, mas essa incredulidade pode ser removida em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Embora saibamos que Deus atende às nossas orações particulares, o fato é que a oração em grupo é importante, principalmente quando se trata de imobilizar as forças de Satanás. Um dos mais importantes ministérios que temos
na Igreja do Evangelho Pleno é a oração uníssona que fazemos em todos os cultos. Sempre iniciamos os cultos assim, todos os crentes orando ao mesmo tempo. Às vezes oramos pela nossa pátria, para que seja salva e esteja sempre protegida. Depois de sofrermos durante muitos anos sob a opressão japonesa e a invasão da Coreia do Norte, que é comunista, e sabendo que a liberdade, e principalmente a liberdade de religião, é tão preciosa, oramos fervorosamente a Deus para que ela seja mantida. Oramos também pelas autoridades do país. Deus ordenou que o fizéssemos e, se não obedecermos, teremos o governo que merecemos. Por isso, oramos pelo presidente e também pelas demais autoridades. Essa é a razão porque tenho toda a liberdade de pregar o Evangelho em minha igreja, na televisão e no rádio. Há muitas pessoas, principalmente na Europa, que não gozam dessa liberdade de pregar a palavra de Deus por ondas aéreas. Nós somos muito gratos por essa liberdade que temos na Coreia e a protegemos através da oração. Além disso, oramos em uníssono, também pelos milhares de pedidos que nos chegam dos Estados Unidos, Japão e de outras partes do mundo. No início de todos os cultos, eu me prostro junto ao púlpito dos pedidos de oração e coloco as mãos sobre os pedidos e todos oramos conjuntamente. Depois, esses pedidos são remetidos para o monte da oração, mas antes disso, milhares de pessoas oram fervorosamente por eles em todos os 7 cultos que realizamos. Mas, sobretudo, oramos por um avivamento de âmbito mundial, pelo qual todas as nações da terra possam ouvir a pregação do Evangelho para cumprimento de nossa missão, até que Cristo volte. Sendo a maior igreja do mundo, reconhecemos que temos responsabilidade de orar pela Igreja de Jesus Cristo e por todas as nações. Após a pregação, oramos novamente. Dessa vez, oramos ao Espírito Santo, pedindo-lhe que aplique ao nosso coração a palavra que foi anunciada, para que sejamos praticantes dela e não apenas ouvintes. Sempre que oramos em conjunto, oramos com determinação e firmeza. Quando ouço meu povo orando, parece-me ouvir o forte rumor de uma imensa catarata. Sabemos que Deus deve sentir a sinceridade de nossa oração, pois oramos em uníssono e em união. E quando oramos todos juntos, o poder de Deus se manifesta em nosso meio. Nesses momentos em que nos unimos em oração, muitas pessoas são curadas, libertas e cheias do Espírito Santo. Se uma pessoa pode pôr em fuga 1000 e se 2 pode enfrentar 10.000, imagine o que não poderão fazer centenas de milhares de crentes unidos em oração. O poder aí exercitado ultrapassa nossa compreensão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmo 34, 3. Nosso sistema de grupos, as células, é a própria base de nossa igreja. Descobri este conceito na ocasião em que vivia as horas mais difíceis de meu ministério. Quando minha igreja tinha 3.000 membros, achava que podia cuidar de tudo e tentava fazer tudo. Eu pregava, visitava e orava pelos enfermos. Mas à medida que a igreja ia crescendo, eu ia enfraquecendo. Certo domingo, quando interpretava um evangelista americano, desmaiei, pensando que o de que precisava era de mais energia e empenho. Tentei de novo, mas não consegui ir até o fim do culto. Fui levado então para o Hospital da Cruz Vermelha. Depois que recobrei a consciência no hospital, o médico me saudou com palavras muito
desalentadoras. Pastor Cho, o senhor talvez fique bem, mas terá que abandonar o ministério. Mas o que posso fazer a não ser pregar o evangelho? Disse para mim mesmo em voz baixa. Aquilo que o médico me dissera caíra sobre mim como uma imensa pedra. Já descobri que às vezes Deus tem que apelar para medidas extremas para conseguir minha atenção. Tenho que confessar que nesse dia, no hospital, ele conseguiu captar minha atenção. Foram de uma nova reavaliação de minha vida. Foi então que descobri o segredo do ilimitado potencial para o crescimento da igreja, o sistema de células. Lucas registra uma situação semelhante em Atos 6, quando o número dos discípulos ainda era reduzido. Os 12 apóstolos conseguiram realizar todo o trabalho administrativo da igreja. Contudo, se o sistema continuasse sempre assim, a igreja nunca teria ultrapassado o número que havia em Jerusalém. O meio que Deus usou para modificar a mentalidade dos apóstolos foi permitir que eles se defrontassem com um problema potencialmente devastador, que é descrito no 6º capítulo. A divisão étnica que quase causava o fracionamento da igreja tinha que ser solucionada. O resultado disso foi que os apóstolos compreenderam que não poderiam encarregar-se de toda a obra do ministério sozinhos. Assim sendo, escolheram 7 homens e os designaram como diáconos. Os diáconos, então, passaram a cuidar da parte administrativa da igreja e os apóstolos se dedicaram à missão original. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6:4. O problema que vimos neste capítulo levou os homens de Deus a reexaminarem sua situação e a receberem a sabedoria do Espírito Santo. Essa sabedoria orientou-os para que delegassem sua autoridade a outros, dessa forma favorecendo um crescimento ilimitado. Observei que há vários textos do livro de Atos em que os discípulos se reuniam em grupos grandes e em grupos menores. Dou a seguir algumas instruções de Atos e Romanos, que serviram para abrir meus olhos sobre a validade do uso do sistema de células. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 46 e 47. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Atos 20:20. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Romanos 16:5. Esses e outros textos deram-me a orientação que precisava. De lá para cá, nosso sistema de células cresceu tanto que no momento contamos com mais de 20.000 grupos em nossa igreja. Se cada uma dessas células ganha 2 famílias para Cristo, em um ano, isso significa que temos mais 40.000 famílias novas em nosso meio. E como uma família média é composta de 4 pessoas, nosso índice de crescimento é de 160.000 novos convertidos por ano. Nessa conta,
não entram os novos membros que são salvos por Cristo através da televisão, do rádio e de nossos cultos de domingo. Contudo, o crescimento contínuo de nossa igreja depende principalmente de nosso sistema de células. As reuniões de células agrupam de 5 a 10 famílias. Elas se reúnem nos lares, ponto mais propício para as reuniões noturnas ou para as reuniões femininas durante o dia. Reúnem-se também em escolas, o melhor lugar para nossas células de estudantes, em fábricas, para as reuniões de nossas células de operários. Ou então se reúnem também num restaurante, que é um bom lugar para as reuniões de comerciantes, executivos e etc. Onde quer que se reúnam, essas pessoas constituem a igreja em ação. Nosso templo grande é o local onde todos se juntam para participar da pregação da palavra e do culto de adoração prestado por toda a igreja. Mas, na verdade, nossa igreja se reúne em milhares de locais, em toda a extensão de nossa cidade. Nas reuniões de células, os membros oram uns pelos outros. Se alguém adoece, o líder da célula faz uma visita e ora em favor de sua cura. Nossos membros já aprenderam que a oração é fundamental e por isso oram por tudo. Oram fervorosamente pela igreja, pela nação, oram para que o avivamento da Coreia continue e para que haja um avivamento no mundo todo. Oram pelas pessoas que talvez possam se converter, para que a igreja continue a crescer. Nos encontros de dirigentes de células, sempre enfatizo que cada grupo deve ter objetivos definidos em suas orações. Por isso, quando os grupos oram em fé, traçam um quadro bem claro de seu propósito na oração. E como é mais fácil ganhar para Cristo as pessoas que conhecemos, os membros das células pregam para seus vizinhos, amigos e parentes. Assim que Deus abre a porta para que uma dessas pessoas se converta, o membro que com ela se relaciona fala disto para o restante do grupo e todos se põem a orar pelo outro incessantemente, até que se renda a Cristo. Já aprendemos que nesta terra estamos em guerra contra Satanás. Nossos opositores são os demônios e seus espíritos demoníacos. O campo de batalha é o coração das pessoas. Nosso alvo é que todos possam conhecer a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim traçamos os planos cuidadosamente. Temos uma estratégia, um plano e o executamos como um exército bem treinado. Todavia, o mais importante de tudo é que envolvemos nossos planos com oração para que Deus possa insuflar seu fôlego de vida em nossos projetos e assim eles deem fruto. Não possuo nenhuma fórmula secreta para explicar o fabuloso crescimento que nossa igreja experimenta. A única coisa que fiz foi levar muito sério a palavra de Deus. Não tenho a menor dúvida de que tudo que está acontecendo aqui na Coreia pode acontecer também em qualquer parte do mundo. O segredo, meus irmãos e irmãs, é a oração. Como é que milhares de crentes conseguem passar todas as noites de sexta-feira em oração? Muitas pessoas me fazem essa pergunta em muitas partes do mundo. Se alguns conseguem passar a noite toda numa discoteca, por que os crentes consagrados não podem passar a noite toda orando e adorando a Deus? Tudo depende da prioridade que damos às coisas. Ou vamos encarar seriamente essa questão do avivamento ou não. Todas as sextas-feiras, nosso pessoal começa a se reunir a partir das 10 da noite.
e inicia orando silenciosamente. Em seguida, eu apresento um estudo bem substancial da Palavra de Deus. E como não temos ali o problema de tempo, que normalmente tenho aos domingos, posso fazer o estudo bem devagar e levar até 2 horas. É claro que temos uma programação feita previamente. As pessoas não viriam com tanta assiduidade se tivessem que ficar sentadas a noite inteira só orando. Depois do estudo bíblico, começamos a orar. Oramos por problemas específicos, problemas de nossa igreja, bem como por nossas próprias necessidades. Após esse período de oração, cantamos corinhos. Em seguida, ao período de louvor, um dos copastores prega. Depois cantamos hinos de novo e nos preparamos para ouvir os testemunhos pessoais, aquilo que Deus está realizando na vida dos membros da igreja. Deus tem realizado tantos milagres de sua graça em nosso meio que é impossível ouvirmos todos os crentes que desejam falar. Essas maravilhosas narrativas do poder de Deus nos levam a querer cantar de novo. Antes que nos demos conta, já são 4:30 da manhã e está na hora de nos prepararmos para o culto de oração do sábado de manhã. Depois da oração, nos despedirmos e vamos para casa regozijando-nos. Davi estava acostumado a realizar vigílias, o que ele chama de vigílias da noite no Salmo 63. Isaías proferiu a seguinte profecia: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa, e alegria de coração, e como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Isaías 30, 29. Quando os discípulos estavam presos, eles não passaram a noite se queixando da sorte, passaram cantando e orando. Então Deus os ouviu e mandou o livramento, sob a forma de um anjo. A presença do Senhor é muito importante. Jesus prometeu que, quando nos reuníssemos em seu nome, ele estaria em nosso meio. Não é difícil passar a noite em oração, quando o doce aroma da presença do Senhor enche o local onde estamos reunidos. Em alguns países, o sábado é dia de folga no trabalho para muitas pessoas, mas na Coreia não, é um dia de trabalho normal. Assim sendo, muitos dos crentes, depois de passarem a noite em oração, vão para casa e se arrumam para ir trabalhar. O próprio Davi declarou que não queria dar a Deus algo que não lhe custasse nada. Embora passar uma noite em oração não seja muito fácil, na verdade, esse é o meio pelo qual temos conseguido manter aceso a chama do avivamento aqui na Coreia. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Você que ouviu essa palavra, tremendo, né? Se inscreva aqui no canal se você chegou pela primeira vez. Ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal. Deixe também o seu like e também não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus te abençoe mais uma vez. Amém.